Olá, no episódio do Pílulas Clínicas de hoje vou falar um pouquinho sobre o lítio e o seu efeito na função tireoidiana e na função renal. Como todo mundo sabe, o lítio é um estabilizador de humor, ele é um estabilizador de humor completo, como a gente fala, ele tem efeito nas fases agudas da doença, ou seja, ele tem um efeito antimaníaco agudo, um efeito antidepressivo no transtorno bipolar agudo, ele tem um efeito para prevenir ocorrências de episódios de mania e para prevenir ocorrência de episódios de depressão. O lítio, ele é um metal, né, um metal de carga positiva, né, mais um, e o lítio ele não é metabolizado pelo organismo, ele não passa pelo fígado, ele entra no organismo, é absorvido, já cai na corrente sanguínea, chega até o sistema nervoso central e ali faz o seu efeito e posteriormente, através da corrente sanguínea, ele sai pela função renal, pelos rins. O lítio, as pessoas dizem, né, que o lítio prejudica a função renal, que o lítio faz o rim perder a sua função renal ao longo do tempo. Isso não está confirmado por estudos. O lítio ele é um metal que entra no organismo e sai pelo rim. A maior complicação no uso do lítio seria em pacientes que já possuem prejuízo na função renal, porque daí pode acontecer um acúmulo do lítio no organismo e uma variação na concentração do lítio, ou seja, na litemia, nesses indivíduos cuja função renal não está preservada. Então, portanto, ele não é um fármaco que provoca perda de função renal, mas ele deve ser usado com cautela ou não utilizado naquelas pessoas que já apresentam prejuízo na função renal. O lítio, em relação à função tireoidiana, da mesma maneira, não é um fármaco que provoca modificações na tireoide, a ponto de causar doença tireoidiana, né? A principal causa de doença tireoidiana, de hipotireoidismo, no caso, ela é imunológica, é a doença de Hashimoto, no qual existe a produção de autoanticorpos que agridem, né, a células tireoidianas e prejudicam a formação do hormônio tiroxina, do hormônio T4. Então, o lítio, que na verdade ele provoca, é um sequestro de iodo. Como o lítio tem carga positiva mais um e o iodo tem carga negativa menos um, vai haver uma atração entre esses dois elementos e o lítio pode sequestrar o iodo. Então, naqueles indivíduos que já têm uma predisposição para prejuízo, para hipofunção tireoidiana, o lítio pode acelerar o aparecimento daquele hipotireoidismo, mas não é um fármaco que produz um hipotireoidismo em uma pessoa que não tem predisposição. Então, assim, o lítio não é contraindicado em pacientes que têm hipotireoidismo, ele pode ser utilizado e se você tiver em uso de lítio e o paciente apresenta queda na função renal, isso não é um indicativo de que você deva retirar o lítio, principalmente se o paciente teve uma boa resposta ao lítio. Ele pode manter o uso do lítio e vai ser feita a correção da função tireoidiana de acordo com a necessidade, os níveis de hormônio tireoidiano que forem necessários para equilibrar o TSH e o T4 livre. Então, a gente vê muitas vezes pacientes que eram bons respondedores a lítio e, porventura, abriram um quadro de hipotireoidismo e daí é retirado o lítio do tratamento, dizendo que o indivíduo não pode usar o lítio porque ele provoca mudança na função tireoidiana. Isso não é verdade. O paciente pode continuar utilizando o lítio e vai ser feita a correção da função tireoidiana normalmente. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre o estabilizador de humor carbonato de lítio, sobre os impactos que o lítio possui sobre a função renal e sobre a função tireoidiana e como a gente pode utilizar com tranquilidade o lítio mesmo em pacientes com hipotireoidismo.